vai começar com cálculo de áreas, né? Utilização de integrais para cálculo de áreas. Então, esse é o primeiro exemplo que tem lá na folhinha de vocês, né? Que é a integral de 0 até 3 dessa parábola, né? O A é negativo, com cavidade para cima. Os intervalos de integração estão aqui, né? De 0 até 3. A integral abaixo da curva calcula essa área aqui. Mais na frente vocês vão ver que pode calcular volume, mas essa primeira parte, o objetivo é a área. Então, eu calculo a integral e faço o intervalo. Sempre o intervalo superior menos o intervalo inferior. Como está lá na fórmula, né? Integral de fx dx, né? De A até B, f de B menos f de A. Né? F de B menos f de A. Onde o fzinho é primitivo. Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é bem tranquila. Né? É uma reta e ele quer calcular a área abaixo dessa reta no intervalo de 1 até 3. Então, eu vou escrever integral de 1 até 3 de x mais 1 dx. Eu posso separar ou fazer direto, né? Eu vou fazer direto. A integral de x mais 1 é x ao quadrado sobre 2, mais a integral de 1, que é x, de 1 até 3. Então, eu vou substituir o x por 3 e subtrair da mesma expressão substituída por 1. Então, vamos lá. Então, vai ficar x2 sobre 2 mais x de 1 até 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 mais 3 menos, agora 1. 1 ao quadrado sobre 2 mais 1. 3 ao quadrado sobre 2 dá 9 meios, mais 3. Menos 1 ao quadrado é 1 sobre 2 mais 1. 9 meios mais 3, 2 vezes 3, 6, mais 9, 15 meios. Menos meio mais 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Subtração de fração com o mesmo denominador, 15 menos 3, 12 sobre 2. Então, é 6 unidades de área. Ele não deu metro, não deu nada, é unidade de área. E se vocês observarem, isso aqui é um paralelogramo, né? Um trapézio. Como é que eu calculo a área do trapézio? Base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Né? A base maior é essa aqui. A base menor é a de cima, vale 2. A base maior é a de baixo, vale 4. Vezes a altura. Ó, a altura está aqui, vale 2. Dividido por 2. 2 corta com 2, 4 mais 2, 6. Ou seja, se é uma figura que eu posso calcular geometricamente, a área é a mesma. Então, esse exemplo, ele realmente mostra a você que tanto faz eu utilizar a integral ou a fórmula. Aqui as curvas já estão bonitinhas. Tem curvas que você acaba tendo que calcular esses intervalos, tá? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma parábola, ele quer essa curva que está aqui embaixo. Então, qual é o intervalo de integração? Ó, são as raízes. Então, é integral de 0 até 4 de quem? Da minha função menos x2 mais 4x. Tá? Vou integrar direto. Ó. Integral de menos x2 vai dar menos x3 sobre 3, mais integral de 4x, 4x ao quadrado sobre 2, no intervalo de 0 até 4. Eu posso melhorar isso, né? Vai ficar menos x3 sobre 3, mais o 2 corta aqui, mais 2x ao quadrado, de 0 até 4. Agora eu faço a substituição. Na verdade, por 0 eu não preciso, que vai dar tudo 0, né? Então vai ser menos 4 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 4 ao quadrado, menos
menos 0 ao cubo sobre 3, menos 4, menos 2 vezes, zero ao quadrado. Ó, 2 vezes 0 ao quadrado. Esse trecho aqui dá zero, né? Então, basta eu calcular a primeira parte. Então, vai ficar 4 ao cubo, dá 4 vezes 4, 16, vezes 4, menos 64 terços. Mais 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Então, menos 64 terços mais 32, né? O MMC é 3. Então, vai ficar menos 64 mais 96. 3 vezes 32, 96. Menos 64 mais 96, 32 sobre 3. Então, a minha área, né, é 32 terços unidades de área, né? Na verdade, usando como superfície. Essa curva, ela só assusta, né? Porque a integral de uma e elevado a x, né? Isso é uma exponencial. Podia ser qualquer número, podia ser 5 elevado a x, 2. Lembre-se, o e é um número, né? O e é um número, né? É aquele neperiano. Então, tem que lembrar qual é a integral de e elevado a x. A integral de e elevado a x é e elevado a x, que vai variar de 0 até 1. Essa, então, é muito rápida. Vai ficar e elevado a 0 menos e elevado a 1. E elevado a 0, não, desculpa, né? Vai dar e elevado a 1 menos e elevado a 0. É o superior menos o inferior. E elevado a 1 dá e elevado a 1. E elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá quanto? 1. E elevado a 1 é menos 1. Unidades de área, né? Então, a minha superfície é E menos 1 unidades de área. É o seno de x, de 0 a π. Aí tem que lembrar, π é 180 graus, né? Lembrar do ciclo trigonométrico, né? Lembrar do ciclo trigonométrico. Tem 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? 0 em cima e 2π embaixo. Eu não posso esquecer disso, né? π sobre 2, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Tá. Então, vamos lá. Qual é a integral do seno de x? É menos cosseno x, que vai variar de 0 a π. Então, agora é conta. Menos cosseno de π, né? Menos cosseno de 0. Né? Eu botei o menos aqui, que esse menos aqui não tem nada a ver com o sinal da... Esse aqui é o menos da fórmula, né? Que é o de cima menos o de baixo. Quanto é que é o cosseno de π? Cosseno é aqui, 180 graus. Então, vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1. Menos. Cosseno de 0, 1. Então, o cosseno de 0 vai ficar menos 1. Né? Porque é menos o cosseno de 0. Menos com menos dá mais. 1 mais 1. 2. 2 unidades de área. Essa é um pouquinho mais complicada. Tá? Porque, na verdade, eu tenho 3 curvas, né? Ou seja, eu tenho aqui essa reta aqui, que é y igual a x. Eu tenho esse arco aqui, que é 1 sobre x. E tenho essa reta aqui, que eu teria que usar y igual a x sobre 4. Tá? Se eu fosse... O que eu teria que fazer aqui? Eu teria que determinar cada... Ele aqui só me deu a y igual a 1 sobre x. Eu tinha que determinar quem era essa reta, para depois fazer. Eu aqui já estou dando, vamos dizer, de graça. Que a intenção é você perceber que não basta, não precisa ser uma curva, pode ser uma combinação de curvas.
Então, aqui, ó, eu posso dividir isso aqui em dois pedaços, tá vendo? Olha só, se eu fizer aqui, olha o que vai acontecer. Esse pedaço aqui é essa curva aqui menos essa curva aqui, né? A área que estiver toda aqui embaixo menos a área, se eu tirar esse pedacinho aqui, sobra só a área de cima. Então, e a segunda parte é o quê? É tudo que está abaixo dessa curva menos o que está abaixo dessa curva, né? Se eu tiro tudo que está aqui menos esse pedacinho, sobra o de cima. Como os intervalos são ligados, então como é que eu vou ter que fazer? Ó, integral de 0 até 1 de quem? De x dx, que é essa primeira curva aqui. Essa é a minha primeira. A minha segunda é essa aqui menos essa aqui, não é? Então, vai ser a integral de 1 até 2 de 1 sobre x dx. E a minha terceira é o que está aqui embaixo, esse pedaço aqui. Que é o quê? Que é a integral de 0 até 2 de x sobre 4, dx. Então, vou ter que calcular cada uma delas, né? Aqui, integral de x, x2 sobre 2. De 0 até 1, vai ficar meio menos 0, que dá meio. A minha primeira. 1 sobre x. Qual é a integral de 1 sobre x? É logaritmo de x, que vai de 1 até 2. Então, vai ser ln de 2 menos ln de 1. O ln de 2, eu não sei. Então, vai ser ln de 2. Logaritmo de 1, 0. Então, a segunda curva dá ln de 2. A minha terceira aqui, isso aqui vai ficar 1/4 de quem? De x2 sobre 2. De 0 até 2. Então, vai ficar x2 sobre 8, de 0 até 2. Vai bastar eu fazer o de cima, né? Que eu, quando eu substituo o x por 0, isso aqui zero. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 8, 4 sobre 8, que também dá meio. Bem, então agora quem é a superfície que eu quero calcular? É tudo que está abaixo dessa curva, da primeira curva, mais tudo que está abaixo dessa segunda curva aqui, ln de 2, menos quem? Menos o pedaço, esse pedaço aqui, que dá o quê? Meio. Meio com menos meio. Então, a área que eu quero calcular é ln de 2 unidades de área.